Alice não tinha ideia de que a vida lhe reservaria tantos desafios. Desde cedo, ela se viu encarando uma realidade que parecia cruel demais para alguém tão jovem. Entre cicatrizes externas e feridas internas, sua jornada foi marcada por um profundo conflito com o passado e uma busca incessante por aceitação. O espelho, que deveria refletir quem somos, parecia mais um inimigo do que um aliado. Mas será que somos apenas aquilo que vemos? Em um mundo onde as aparências têm um peso descomunal, Alice precisou aprender a olhar além. Ela descobriu que o valor de uma pessoa não está na superfície, mas nas camadas profundas do que ela carrega dentro de si. Sua trajetória é um convite para todos nós, e se aceitássemos nossas imperfeições como parte do que nos torna únicos? Este é o relato de uma mulher que transformou dor em força, rejeição em empatia e cicatrizes em esperança. Mais do que uma história sobre superação, é um lembrete poderoso de que a beleza mais duradoura é a que construímos em nossas almas. Desde os primeiros momentos, Alice sentiu na pele o peso do abandono. Não é fácil imaginar, mas pense em um bebê, completamente inocente, sendo deixado por quem deveria protegê-lo. Seus pais, presos a preconceitos cruéis, decidiram que a aparência dela não era aceitável. E sabe o que é curioso? Às vezes, o que julgamos imperfeito é exatamente o que nos desafia a crescer. No orfanato, Alice encontrou não apenas um teto, mas também o silêncio das noites frias que ecoavam perguntas sem respostas. Crescer sem um porquê concreto pode destruir ou moldar uma pessoa. Para Alice, as constantes rejeições do mundo ao redor tornaram-se combustíveis para uma força surpreendente. Enquanto os outros a apontavam como feia, ela começou a descobrir que a verdadeira beleza, aquela que ilumina os olhos de quem tem empatia, está escondida dentro de nós. Essa percepção, no entanto, não veio sem dor. Foi um processo lento, como aprender a andar com os pés machucados. E sabe aquele ditado de que tudo tem um propósito? Para Alice, isso parecia uma piada amarga durante a infância. Mas, mesmo sem perceber, cada lágrima e cada cicatriz a estavam preparando. Ela aprendeu que as histórias mais incríveis começam com capítulos difíceis. Mal sabia ela que a resiliência que surgia em seu coração seria força para os desafios que estavam por vir. Enquanto outras crianças saíam do orfanato de mãos dadas com seus novos pais, Alice permanecia. A cada despedida, o vazio em seu coração parecia crescer. Não era apenas a rejeição dos pais biológicos que pesava, era o silêncio ensurdecedor de um mundo que insistia em julgá-la pela aparência. Nos corredores do orfanato, os olhares diziam que as palavras não precisavam, ela não era suficientemente boa. Mas, sabe, às vezes é no silêncio que encontramos uma força que ninguém espera. Alice aprendeu cedo que esperar por aceitação dos outros pode ser um caminho sem fim. Em vez disso, ela começou a criar pequenos refúgios dentro de si mesma. Era fascinante vê-la transformando folhas velhas em cadernos de desenho e criando mundos onde sua aparência não importava. Se você já sentiu que o mundo inteiro te ignora, pode entender como ela encontrou consolo na criatividade. É como plantar uma flor no meio de um deserto. O tempo no orfanato passou devagar, mas Alice, sem perceber, estava acumulando algo que nenhuma criança com pais perfeitos poderia imaginar: resiliência. A cada não que ela ouvia, sua determinação crescia. E, por mais solitária que sua infância tenha sido, havia algo latente em seu coração, uma semente que aguardava o momento certo para florescer. Na vida adulta, Alice finalmente viu o mundo ao seu redor mudar. Com suas obras de arte ganhando destaque, ela foi convidada para expor em galerias que, ironicamente, pertenciam a pessoas que jamais a teriam notado anos atrás. Não era apenas o talento que impressionava, era a autenticidade. Em um mundo obcecado por padrões, ela provava que a verdadeira beleza vinha da coragem de ser único. Seus discursos públicos começaram a atrair atenção. Alice falava sobre abandono, rejeição e resiliência com uma sinceridade que poucos ousavam. E o mais incrível, cada palavra sua parecia curar alguém na plateia. Lembra daquela sensação de achar que ninguém entende o que você passou? Pois bem, Alice era a prova viva de que as cicatrizes podem unir pessoas. Mas nem tudo foi glamour. Mesmo no auge, ela sentia um vazio, o passado ainda chamava. É curioso, não é? Como algo que tentamos esquecer pode ser exatamente o que precisamos enfrentar para seguir em frente. Alice nunca esperava que um telefonema pudesse mudar tudo. Era de uma mulher chamada Clara, diretora do orfanato onde ela cresceu. Clara havia encontrado cartas antigas deixadas por seus pais biológicos. Curiosa e ansiosa, Alice decidiu voltar ao local que havia jurado nunca mais visitar. Ah, ironias da vida! Às vezes,
Aquilo que evitamos é o que nos dá as respostas que tanto buscamos. De volta ao orfanato, os corredores pareciam menores, e as memórias, maiores. A diretora entregou as cartas, revelando uma história que Alice jamais imaginou. Seus pais não a haviam abandonado por escolha, mas por circunstâncias desesperadoras. Era como se uma peça perdida de um quebra-cabeça finalmente encontrasse seu lugar. Mas com isso veio uma onda de perguntas e emoções. Como perdoar algo que marcou tanto sua vida? O reencontro com o passado foi doloroso, mas também libertador. Alice percebeu que, às vezes, a redenção não vem de entender por que as coisas aconteceram, mas de aceitar que o passado não pode ser mudado. O que pode ser feito? Reescrever o presente. O perdão. Tão simples de falar, mas tão complicado de praticar. Alice lutou com suas emoções. Ela queria culpar seus pais, mas como culpar pessoas que também eram vítimas de um destino cruel? Essas perguntas a assombraram, mas também a empurraram para uma reflexão profunda. O perdão, afinal, não é para os outros, é para nos libertar. Decidida a entender melhor a história, Alice procurou informações sobre seus pais. Descobriu que ambos haviam falecido há anos, mas suas cartas revelavam o amor incondicional que tinham por ela. Eles a haviam colocado no orfanato para protegê-la de uma vida de miséria e violência. Era impossível não sentir o peso da culpa dissolver-se na força desse amor. Foi nesse processo que Alice encontrou a verdadeira transformação. Não se tratava apenas de perdoar seus pais, mas de perdoar a si mesma por carregar rancores por tanto tempo. O perdão foi o maior presente que ela poderia se dar. Com o passado finalmente em paz, Alice decidiu que era hora de usar sua história para inspirar outros. Ela começou a realizar palestras e workshops, ajudando pessoas a lidarem com suas próprias dores e traumas. Seu foco não era apenas contar sua história, mas mostrar que a superação é possível para todos. As cicatrizes de Alice, que antes eram motivo de vergonha, tornaram-se símbolos de força. Era fascinante vê-la transformar sua dor em compaixão pelos outros. Cada conversa, cada abraço em suas palestras era como uma reafirmação de que tudo o que ela passou tinha um propósito. Além disso, Alice criou uma fundação para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Ninguém deveria crescer sem amor, dizia ela. Com essa iniciativa, sua história não apenas encontrou significado, mas também plantou sementes de esperança para uma nova geração. Agora, o que antes era uma visão turva sobre si mesma tornou-se clareza. Alice não apenas aceitava sua aparência, mas a celebrava. Ela entendeu que o conceito de beleza era tão subjetivo quanto de felicidade. Ambos dependem de como você enxerga o mundo e a si mesmo. Ela se tornou uma defensora da autoestima, mostrando que não importa o que os outros veem, importa o que você acredita ser. E sabe o que é engraçado? Quanto mais ela se aceitava, mais as pessoas começavam a vê-la como uma referência de beleza, mas não a física, a da alma. Alice também aprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas. Um café quente, uma conversa sincera, o som da chuva. Ela entendia que, no final, a felicidade é construída nesses momentos simples. Alice percebeu que sua vida tinha se tornado muito mais do que ela havia imaginado. Suas ações começaram a inspirar mudanças em outras pessoas. O que ela construiu era mais do que projetos ou palestras, era um movimento de transformação. Seu legado não estava apenas em suas conquistas, mas na coragem de ter enfrentado seus próprios medos. E, no processo, ela deu esperança a milhares de pessoas que, assim como ela, acreditavam estar presas em suas circunstâncias. Alice provou que ninguém é definido pelo que aconteceu com eles, mas pelo que escolhem fazer com isso. E, enquanto sua fundação crescia, Alice começou a sonhar ainda mais alto. Por que parar agora, quando havia tantas vidas para impactar? A história de Alice não termina com um felizes para sempre. Afinal, a vida é um ciclo constante de recomeços. Mas, desta vez, ela estava preparada para enfrentar qualquer desafio. Alice sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela tinha algo que nunca perderia, a força que conquistou ao longo do caminho. E o mais incrível, ela começou a enxergar cada dia como uma oportunidade de recomeçar. Se a vida me ensinou algo, ela dizia, é que sempre podemos virar a página, mesmo quando achamos que não há mais nada para escrever. Alice continuou sua jornada, levando sua mensagem de resiliência e transformação para o mundo. Porque, no fundo, ela sabia que sua história nunca foi apenas sobre ela. Era sobre todos que, um dia, se sentiram como ela e precisavam de um lembrete de que a superação é possível. Alice aprendeu que as cicatrizes que carregamos, sejam visíveis ou invisíveis, não são marcas de fraqueza, mas provas de resiliência.
Sua jornada não apagou as dores do passado, mas deu a ela um novo significado, um propósito que a transformou de vítima das circunstâncias em protagonista de sua própria história. Ela entendeu que, embora não possamos mudar o que aconteceu, temos o poder de decidir o que faremos com isso. Alice escolheu recomeçar, escolheu perdoar, inspirar e se reconectar com o que realmente importa. Seu legado não está apenas no impacto que deixou no mundo, mas na coragem de ter se permitido mudar. E assim, com cada novo dia, Alice continua sua caminhada, lembrando a todos nós que a verdadeira transformação começa quando nos aceitamos como somos e nos abrimos para o que podemos ser. Porque, no fim das contas, não é sobre esconder as cicatrizes, é sobre usá-las como prova de que sobrevivemos e florescemos. Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.